Livro Deuses Falsos, capítulo 6, parte 2, A missão de Jonas. Não temos apenas ídolos do coração para confrontar. Deuses corporativos da cultura e da religião podem superalimentar os ídolos pessoais e criar uma mistura venenosa. Um jovem pobre que se sinta pessoalmente impotente pode ser cooptado com facilidade por movimentos sociais que inflamam o ódio racial e religioso. A jovem não amada pela família e criada em uma cultura consumista de imagem e glamour pode se ver afligida por uma desordem alimentar. Os ídolos que nos impulsionam são complexos, multiestratificados, e em grande parte ocultos a nós. Talvez o melhor exemplo disso na Bíblia seja visto na famosa história de Jonas. A maioria das pessoas a considera uma lição de escola dominical para crianças sobre um homem engolido por um peixe enorme. Ao contrário, ela é uma narrativa produzida com habilidade sobre os ídolos que motivam as nossas ações em muitos níveis e nos afastam mais de Deus, mesmo quando achamos que estamos fazendo a sua vontade. Repetindo, ao contrário, ela é uma narrativa produzida com habilidade sobre ídolos que motivam as nossas ações em muitos níveis e nos afastam mais de Deus, mesmo quando achamos que estamos fazendo a sua vontade. O que é verdadeiramente surpreendente nessa história aparece somente no fim, muito depois de Jonas ter deixado o peixe para trás. A primeira frase do livro apresenta um enredo cheio de tensão dramática. A palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai. Levanta-se, vá para Nínive, aquela grande cidade, e proclame contra ela, pois a maldade deles subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Com base em 2 Reis 14:25, sabemos que Jonas havia conclamado Jeroboão, rei de Israel, a seguir uma política militar expansionista para estender os limites da nação. Seus contemporâneos, Amós e Oséias, eram contra a corrupção das administrações reais. Jonas, contudo, parece ter ignorado deliberadamente os maus procedimentos do rei em seu zelo nacionalista de fortalecer o poder e a influência do seu país. Um profeta assim teria ficado assombrado com a ordem divina para que se dirigisse à cidade de Nínive e pregasse a ela. Nínive era a cidade mais poderosa do mundo, sede do Império Assírio, cujas forças armadas ameaçavam aniquilar Israel e seus vizinhos. Fazer qualquer coisa que de alguma forma beneficiasse a Assíria teria sido visto como suicida para Israel. Embora a missão fosse apenas pregar contra a cidade por sua maldade, não teria havido motivo algum para enviar uma advertência a menos que houvesse uma possibilidade de o juízo ser evitado, como Jonas sabia muito bem, em Jonas 4:1-2. Deus estendia as mãos em misericórdia, ao grande inimigo do seu povo. Não se poderia imaginar missão mais inusitada. Deus havia enviado um profeta judeu patriota para fazer isso. Não se poderia escolher emissário mais improvável. Deus lhe havia pedido para fazer o que ele deve ter considerado algo sem sentido, mas era a missão e ele o missionário, o fugitivo. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu até Jope e, encontrando um navio com destino a Tarsis, pagou a passagem e embarcou, fugindo da presença do Senhor. Jonas 1:3. Em oposição deliberada à ordem de ir para leste em direção a Nínive, Jonas se levantou e foi para Tarsis, cidade na margem ocidental do mundo conhecido. Fez exatamente o oposto do que Deus queria. Por quê? A motivação de Jonas não é plenamente revelada até o capítulo 4, mas a essa altura, o texto nos apresenta vários indícios da razão pela qual ele desobedeceria de maneira tão flagrante uma clara ordem divina. Jonas teria medo do fracasso. Deus estava convocando um único profeta hebreu para entrar na cidade mais poderosa do mundo e exortá-la a ajoelhar-se diante de Deus. O único resultado possível parecia ser a zombaria ou, mais provável, a morte. Os pregadores gostavam de ir onde são persuasivos. No entanto, a possibilidade de ter êxito em sua missão, por menor que fosse, também o deixaria igualmente amedrontado. A Assíria era um império cruel e violento. Ela já tinha vindo cobrar tributos de Israel,
uma espécie de tributo para a proteção internacional. Jonas estava sendo chamado para advertir Nínive da ira divina, para dar aos seus habitantes uma oportunidade de sobreviver e continuar a ser uma ameaça a Israel. Na condição de israelita patriota, ele não queria fazer parte dessa missão. Então, por que ele fugiu? A resposta é, mais uma vez, a idolatria, mas de um tipo bastante complexo. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o êxito ministerial mais do que obedecer a Deus. Repetindo, ele queria o êxito ministerial mais do que obedecer a Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural. Colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Por fim, Jonas tinha um ídolo religioso, mera justiça própria. Sentia-se superior aos ninivitas, perversos e pagãos. Não queria vê-los salvos. Os ídolos cultural e pessoal de Jonas tinham se aliado em uma combinação tóxica totalmente oculta dele. Isso o levou a rebelar-se contra o próprio Deus, a quem tanto se orgulhava de servir. Jonas nas profundezas. Jonas embarcou em um navio com o intuito de fugir de Deus e de sua missão. Mas Deus mandou uma tempestade violenta que ameaçou afundar a embarcação. Jonas 1, 4, 6. Os marinheiros perceberam a violência incomum daquela tempestade. Por isso, lançavam sortes para ver quem havia trazido essa calamidade sobre eles. E a sorte recaiu sobre Jonas. Os homens foram tomados de grande pavor. E depois que Jonas admitiu ter fugido da presença do Senhor, disseram-lhe: como pôde fazer uma coisa dessas? Então lhe perguntaram: o que temos de fazer com você a fim de que o mar se acalme conosco, pois ele está cada vez mais tempestuoso? Ele lhes respondeu: peguem-me e atirem-me ao mar. Então o mar se acalmará com vocês, porque afirmo que é por minha causa que essa grande tempestade se abateu sobre vocês. Jonas 1, 10, 12. Temerosos pela própria vida, os marinheiros agiram conforme Jonas havia solicitado. Jogaram-no no mar. E Deus providenciou um peixe para engoli-lo e assim salvá-lo. O peixe era a provisão divina para Jonas. Deu-lhe a oportunidade de recuperar-se e arrepender-se. Dentro do peixe, Jonas fez uma oração a Deus. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: clamo ao Senhor na minha angústia e ele me responde. Eu disse: fui expulso da tua presença, porém continuo a olhar para o teu santo templo. Os que obedecem a ídolos vazios renunciam ao próprio amor da aliança, mas eu oferecerei voz de ação, de graças, oferecerei sacrifício a ti, cumprirei os meus votos. A salvação vem somente do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Jonas 1, 17. Ele fez menção aos que obedecem a ídolos vazios, entre aspas. Adoradores de ídolos eram as pessoas para as quais Deus tinha enviado Jonas a Nínive. Mas então Jonas disse algo notável acerca delas. Os idólatras renunciam ao próprio Hesed. Hesed é a palavra hebraica para o amor da aliança de Deus, sua graça redentora e incondicional. Esse termo tem sido utilizado para descrever o relacionamento de Deus com Israel, seu povo. Agora Jonas diz que os adoradores de ídolos renunciam à própria graça. De repente, como um raio, ocorreu-lhe que a graça de Deus era deles tanto quanto sua. Por quê? Porque graça é graça. Se é verdadeira graça, então ninguém era digno dela, e isso tornava todos iguais. Com essa constatação, ele acrescentou: a salvação vem somente do Senhor. Não pertence a nenhuma raça ou classe de pessoas. Os religiosos não a merecem mais do que os irreligiosos. Não é resultado de qualidade ou mérito em nós. A salvação vem somente do Senhor. Há uma sugestão intrigante de autoconhecimento nessa oração. De acordo com Jonas, o que impede a manifestação da graça na vida de uma pessoa? Seu apego a ídolos. Por que então o próprio Jonas tinha se enganado tanto em seu entendimento da vontade do coração de Deus? A resposta é sua idolatria. Seu medo de fracasso pessoal, o orgulho que tinha da sua religião e do seu amor intenso pelo país que haviam se combinado em uma mistura idolátrica fatal que o cegara espiritualmente para a graça de Deus.
Em consequência disso, ele não quis estender sua graça em uma cidade inteira que dela necessitava. Queria vê-los todos mortos. Raça e graça. O orgulho racial e a mesquinhez cultural não podem coexistir com o evangelho da graça. São mutuamente excludentes. Um repele o outro. Por causa da natureza autojustificadora do coração humano, é normal considerar as características da cultura ou classe a qual pertencemos superiores à de todo o resto do mundo. Mas essa tendência natural é detida pelo Evangelho. Vemos isso no confronto de Paulo com Pedro em Gálatas 2. Pedro, na condição de apóstolo judeu, havia sido criado para considerar os gentios impuros espiritualmente, pessoas com as quais não deveria comer. Nas culturas da antiguidade, comer com alguém simbolizava a abertura e a aceitação. Quando Paulo viu Pedro se recusando a comer com cristãos gentios, ele o confrontou por seu racismo. Mas como? Paulo não disse: "Você está violando a regra contra o racismo", mas sim que Pedro não estava agindo conforme a verdade do Evangelho. Em Gálatas 2,14. O preconceito racial, argumentou Paulo, era uma negação do próprio princípio da salvação da graça. Ele argumentou: Pedro, se somos todos salvos somente pela graça, como você pode se sentir superior a alguém? Como pode continuar a ser racial e nacionalmente exclusivista? Aplique o Evangelho ao seu coração. Certamente, Pedro conhecia o Evangelho em um nível específico, mas em um nível mais profundo não havia sido influenciado por ele. Não estava agindo conforme o Evangelho.